Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, querida Mãe pela Graça, cá estamos para mais um episódio do nosso podcast. E por que será, hein? Por que será que é tão difícil? E claro que eu estou falando do quê? Da maternidade. Por que será que é tão difícil ser mãe? Ai, daí talvez você já tá pensando, ai, Jay, você vai entrar para esse time que vai reclamar da maternidade, para esse grupo de mães que vai ficar aí dizendo que a maternidade é terrível, que é só são só pesares e tal. Não, gente, eu não vou entrar para o time do Muro das Lamentações da maternidade, com certeza não. Mas aqui, se você acompanha o Mães pela Graça, você sabe que aqui a gente pode reconhecer sim que a maternidade é difícil. E que reconhecer que a maternidade é difícil não significa chamá-la de péssima. Não significa dizer que ela não é boa. Aquela frase que eu sempre falo, né? Difícil é o oposto de fácil e não de bom. Não é minha essa frase, né? É uma frase bem conhecida. Não precisa ser fácil para ser bom, enfim, né? Difícil não é a mesma coisa que ruim, enfim, tem vários jeitos de falar essa verdade. E é uma verdade. Só porque a gente reconhece que a maternidade é difícil, não quer dizer que a gente está dizendo que não queria ser mãe, não quer dizer que a gente está dizendo que, nossa, tá tudo errado com a maternidade, porque ela não devia ser difícil, mas ela é difícil, certo? Podemos reconhecer, queridas, que é difícil, que existem muitos desafios na nossa caminhada como mães, e reconhecer que ela é difícil não faz de nós mães que estão constantemente murmurando, não precisa fazer de nós mães murmuradoras. Claro que nós precisamos tomar cuidado, com certeza, para não entrarmos para esse time de mães reclamonas, né, que fica só falando dos problemas da maternidade. Mas primeiro vamos abrir esse espaço aqui para reconhecermos que a maternidade é difícil. Lembrando, vou repetir, que reconhecer que é difícil não quer dizer que a gente está dizendo que a maternidade não é boa. E o que é o difícil da maternidade, né, gente? São desafios. O difícil para mim talvez não é o difícil para você. Agora, eu nunca encontrei uma mãe, até hoje, que não reconhecesse, assim, que a maternidade é difícil. Já encontrei, assim, acho que talvez uma ou duas mães nesses anos todos que têm dificuldade de reconhecer que é difícil, né, que talvez pintam uma imagem, né, eu não tô nem falando de rede social, tá, gente, tô falando na vida mesmo, assim, na vida real, que pintam uma imagem, assim, de que tá tudo bem o tempo todo, de que nada é difícil, de que tá tudo certo, que elas tiram tudo de letra e tal. Assim, se foi duas, talvez foi demais, assim, acho que teve uma só, sabe, mas que não tive um relacionamento próximo, mas é muito raro a gente encontrar essas pessoas, assim, que conseguem manter essa aparência por muito tempo, assim, de que é fácil, de que é né, tipo: "Ai, tô aqui de boas, né, nossa, nada que me abala, né, isso aqui tô tirando de letra todas as fases aqui". Acho que isso é muito difícil a gente encontrar uma mulher que passa pelas fases da maternidade com facilidade. Eu ainda não encontrei mais do que uma, talvez. E eu acredito, assim, que quem aparenta ser assim está escondendo, sabe? Eu posso, né? Ou, gente, eu não tô dizendo, né? Eu não tô generalizando todas as coisas. Quem sou eu para falar, né? Para dizer o que se passa dentro da casa de cada uma ou dentro do coração de cada uma. Mas eu acredito que é realmente não reconhecer, sabe, as dificuldades, né, e realmente os próprios limites, né, de que a gente não consegue todas as coisas, ou até talvez a pessoa é muito mais privilegiada e tem alguns recursos a mais. Mas vamos falar que 99,9% das mulheres com certeza reconhecem que a maternidade é difícil.
E o que é difícil é desde o início, né, gente? Para algumas de nós, a gravidez é muito difícil. Eu tive gestações muito tranquilas, eu não achei a gravidez difícil. E eu lembro que quando eu falava assim, eu amo estar grávida, eu tinha uma amiga que eu detestava a parte da gravidez, assim, ela falava assim, não vejo a hora que esse bebê nasça, porque é muito difícil passar por isso e tal, e eu falava assim, nossa, acho tão gostoso estar grávida. E você vê, uma experiência totalmente diferente, mas mesmo assim, eu achando essa parte gostosa, eu tinha a parte difícil também, né, desse processo. Mas aí depois que o bebê nasce, todas nós vamos experimentar dificuldades ali, né? Ou até para quem passa pela experiência de se tornar mãe através da via da adoção, né? Quantas dificuldades se tem ali, né, do processo da espera, do processo de adaptação dessa criança, né, do acolhimento, enfim. A dificuldade vai acontecer ali. Muitas delas são comuns a todas nós. Muitas delas, né, a gente tem aquele termo que eu vejo muita gente usando hoje em dia nas redes sociais, né? Não existe nenhuma experiência particular ou individual, acho que eles usam, né? Não existe mesmo experiências individuais, né? Todo mundo tem coisas em comum. E parece que isso é muito verdade mesmo, né? Às vezes a gente está em rodas de mãe, conversando e compartilhando situações, experiências, como a gente tem coisas em comum, dificuldades em comum, e é bom a gente poder reconhecer essas coisas, porque, de fato, gente, é difícil. Existem desafios que a gente passa, e nessa pequena introdução desse episódio é para você se sentir assim, é para que você possa sentir que aqui é um espaço que você pode reconhecer que a maternidade é difícil, que você não precisa fazer de conta de que você tá tirando tudo de letra, de que tá tudo tranquilo, que tá tudo fácil, de que você não pode, né, dar uma vacilada, uma tropeçada, de que você não pode errar, de que você não pode de vez em quando olhar e falar assim, caraca, isso aqui tá um pouco mais do que eu achei que seria, ou menos, enfim. Esses sentimentos são muito comuns entre nós, mães, e a gente reconhecer esses desafios e dificuldades é o que de fato faz com que a gente corra para o lugar onde a gente tem o suprimento de todas as necessidades, né? Onde a gente recebe a graça, o trono de Jesus. A gente vai até ele, a gente recebe graça, a gente, né? Que é o que mais a gente fala aqui no podcast Mães pela Graça, sobre como quando somos fracos, é que somos fortes, que é o versículo que está lá em 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, será que a gente consegue chegar ao ponto de dizer, regozijo-me nas dificuldades que a maternidade apresenta para mim, pois quando sou fraca é que eu sou forte, aprendendo com o apóstolo Paulo. E talvez, depois da nossa reflexão aqui desse episódio, a gente consiga entender um pouco mais o que isso quer dizer. Existem muitos motivos do porquê a maternidade é difícil. Eu com certeza não vou conseguir enumerar todos eles. Eu listei aqui 5 hoje para a gente trabalhar e para a gente conversar um pouquinho nesse episódio. E o primeiro deles, gente, é que nós vivemos num mundo caído, né? E por causa disso, toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, todos os nossos relacionamentos foram manchados pelo pecado, né? Nós somos herdeiras dessa triste marca. E isso faz parte de tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta. Com certeza, a maternidade não é a única experiência difícil que você tem na sua vida, né? Não é a única experiência custosa, não é a única experiência trabalhosa da sua vida. O casamento também é difícil, né? A faculdade foi difícil. Quantas coisas são difíceis, né? A gente se depara com o nosso pecado de forma muito escancarada. Isso é resultado da queda. Isso é resultado do que aconteceu lá
lá no início de tudo, daquilo que está escrito lá em Gênesis, né? A gente não pode achar que a gente pode falar da graça sem falar do pecado, daquilo que nos faz ser necessitados da graça, dependentes da graça. Então a maternidade é difícil porque nós somos pecadoras. E não é um castigo, tá, gente? Eu não tô aqui dizendo que você tem uma maternidade desafiadora como um castigo pelo seu pecado de hoje, né? Não é isso. Mas a maternidade, ela é um relacionamento tão íntimo, tão próximo, que ela escancara esses nossos pecados que já estão lá. E isso é muito difícil. Isso é muito desafiador. Olha só quantas coisas a gente vive no nosso dia a dia como mães que é, na verdade, desafiador e difícil porque é o nosso próprio pecado que tá ali, ó, colocando as garrinhas de fora, né? Talvez você pense, é muito difícil eu manter a paciência. Cara, eu me irrito demais. Tá, beleza. Você pode até ter motivos legítimos para se irritar, né? E é muito difícil. Ok, é difícil mesmo. Mas antes você era uma pessoa mais paciente, será? Ou será que esse relacionamento tão próximo com o seu filho foi o que trouxe à tona isso que já estava ali dentro, latente, né? Que é resultado da queda, que é resultado da entrada do pecado no mundo. Então, um dos motivos da maternidade ser difícil é que ela, de fato, escancara o nosso pecado e ela revela aquilo que é fruto da queda, né? Mas isso não é uma má notícia, lembrando que difícil não precisa ser ruim, porque quando o nosso pecado é revelado, nós temos a grande oportunidade de nos arrependermos dele, de nos achegarmos até Jesus, né, nos arrependermos dele, sermos lavadas, certamente perdoadas e caminharmos repletas de esperança pela transformação e pela santificação que ele está realizando na nossa vida. E a maternidade é um grande instrumento de santificação no nosso viver justamente por isso. Porque esse constante tipo, o meu pecado está vindo à tona. Eu preciso ir lá me arrepender. Lá, de novo. Nossa, percebi como eu sou egoísta agora. Preciso ir lá me arrepender, Senhor. Eu nunca tinha percebido o quanto eu sou egoísta. Agora eu percebi. Senhor, me ajuda. Me perdoa e volta. Senhor, eu nunca tinha percebido como eu gosto de controlar as coisas, como eu gosto de mandar, como eu gosto de dominar. Nossa, Senhor, me perdoa. Eu nunca tinha percebido, Deus, como eu sou orgulhosa. E agora isso tá vindo à tona, isso é tão difícil, eu quero controlar todas as coisas, eu quero estar sempre certa. Vai lá aos pés da cruz, pede perdão, receba perdão e caminha cheia de esperança por transformação. Isso vai ser algo que você vai precisar fazer todos os dias. E isso é difícil. É difícil, sim. É difícil a gente se deparar com o nosso pecado constantemente. Se a gente vivesse numa bolha, talvez a gente não percebesse, né, tantos erros. Seria como viver sem espelho. Mas a gente também não cresceria, a gente provavelmente morreria, né, muito rápido. Então, o crescimento espiritual precisa disso, desse exercício de constante arrependimento e recebimento de perdão e, né, cair, levantar e continuar. Então, esse é o primeiro motivo que eu listei aqui do porquê a maternidade é difícil. Outro motivo da maternidade ser difícil é porque relacionamentos são difíceis. Relacionamentos são difíceis por causa do primeiro motivo, né? Por causa do pecado. Mas não é só a maternidade que é difícil, né, gente? Os relacionamentos em geral são difíceis. O casamento é difícil, gente. Quando você casou, né? Para quem aí que tá ouvindo é casada, eu não sei vocês, assim, mas o primeiro ano de casamento para nós, assim, foi um mega ajuste. Assim, ajuste de, né, duas pessoas diferentes morando juntas. Só que assim, a gente estava se ajustando e cada um tinha os seus horários, suas coisas para fazer. Então, assim,
tinha horário de trabalhar, né, né, eu e meu marido, cada um tinha o seu carro, então, assim, tinha os ajustes, né, tinha a questão do pecado sendo escancarado ali, a santificação acontecendo, tinha muita imaturidade, tinha todas essas coisas, mas tinha o tempinho de cada um também, né. Aí a maternidade tem esse relacionamento com uma outra pessoa, que é o seu filho é outra pessoa, ele não é você, ele é outro ser com quem você está se relacionando, e aí você não tem esse tempinho, né, não tem cada um carro. No começo, a maioria não tem nem cada um, né, como ir para um quarto, você fica muito grudada ali com seu bebê. E esse relacionamento ali vai trazendo seus desafios, suas dificuldades, e vai mostrando, assim, eh, algumas questões que precisam ser trabalhadas em você, você vai precisar ir ensinando para essa outra pessoa, que é o seu filho, algumas questões, né, de conduta, você vai precisar educar essa criança, e aí que vai para o próximo ponto, que eu listei aqui, que são as nossas heranças geracionais. E isso é outro desafio que a maternidade traz para nós, porque principalmente quando a gente começa a educar os nossos filhos, a gente começa a projetar neles muitas das coisas que a gente viveu quando era criança. E mesmo quando a gente teve uma educação legal, né, nós que crescemos em lar cristão e tal, eh, temos, né, nossas coisas que gostaríamos que os nossos pais tivessem feito diferente, enfim, mas tá, foi jóia, foi bacana no fim, né, o saldo é positivo. Quando a gente começa a educar os nossos filhos, algumas coisas começam a vir para a superfície que a gente não tinha percebido. E isso é difícil, é difícil de lidar. É difícil lidar com essas coisas vindo para a superfície. São coisas do nosso emocional que começam a se misturar ali. E a gente muitas vezes nem percebe esses desafios misturados ali na nossa forma de educar os nossos filhos. A gente vai ali só no automático, sem perceber muito bem o que a gente está fazendo, vai colocando tudo só num bolo só, e daí, de repente, fala assim: nossa, isso aqui tá muito difícil, gente. Educar o filho é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas a gente não parou pra pensar o que a gente tá fazendo de verdade. Por que isso aqui tá tão difícil? Por que eu me sinto tão desgastada e ansiosa e incomodada com certas coisas? Por que isso aqui que meu filho faz me incomoda tanto e outras coisas não? São coisas que vêm lá de trás, sabe? São heranças geracionais que vêm lá do passado. E isso é uma questão que não tem como a gente ignorar por muito tempo, né? Ou a gente vai ignorar e simplesmente deixa a vida me levar e vai atropelando e deixa para a próxima geração se incomodar com isso. E com certeza nossos filhos vão ter que trabalhar isso em algum momento, né? Porque não existe o não errar nessa caminhada, mas é muito mais proveitoso a gente parar e refletir, né, sobre como a gente pode trabalhar essas coisas. Mas isso é um fator que traz também desafios e que adiciona essa dificuldade na maternidade, porque educar realmente uma criança é bem difícil. E a gente não está educando, primeiro, não é uma tela em branco que a gente está educando, e a gente não vem uma tela em branco, uma mãe, nasceu uma mãe agora, eu sou uma tela em branco como mãe. Não sou, né? Eu trago as minhas experiências, meu marido traz as dele, embola isso tudo na hora de educar uma criança. Poxa, não tem como não ser difícil. É difícil, claro que é difícil. E outro motivo, gente, é que nós temos os nossos afetos desordenados. E o que eu quero dizer com isso? Isso também, né, tá tudo relacionado com o primeiro ponto, né, gente? Não tem como a gente desvincular todas essas questões da queda, né? Mas a gente deseja coisas que talvez não deveria desejar. E que se a gente desejasse de fato parecer-se mais com Cristo, a gente receberia de braços abertos alguns dos desafios que Deus traz para nós nos nossos dias. Pensa um pouquinho mais sobre isso. Se o Senhor traz alguns desafios aí na sua caminhada,
e você constantemente rejeita qualquer coisa que tenha aparência de desafio e você sempre vai para tudo que é mais fácil. Não, eu não quero nada desafiador na minha vida, né? Muitas nem querem ter filho mais, né? Porque, Senhor, eu não quero dificuldade, eu não quero interrupção. Não, eu não quero nada difícil, só quero coisa fácil, né? Qual que é o afeto do seu coração aí? O afeto, você tá buscando conforto? O que que você tá desejando, de fato? Você tá desejando se parecer com Cristo? Porque se você estiver desejando se parecer com Cristo, que esse deve ser, né, o maior desejo do crente, a gente vai aceitar alguns degraus para subir, né? Alguma montanha aí para escalar, que vai custar um pouquinho de suor. E vai valer a pena, né, gente? Porque a gente quer se parecer com Cristo. Então, é claro que eu vou aceitar, poxa, eu não vou rejeitar trabalhar esses pecados no meu coração, porque o meu desejo é me parecer com Cristo. Quando as crianças estão lá, né, me interrompendo dentro daquilo que eu queria, nossa, eu queria tanto hoje ficar mais de boas. E as crianças estão me interrompendo. Não tem nada errado você querer ficar mais de boas, tá? Tá tudo certo, né? Tem dias e dias, mas assim, se o teu coração tá, né, ali alinhado com o Espírito Santo, você, né, pode buscar olhar e falar, cara, será que Deus não tem algo aqui pra mim hoje pra me ensinar sobre os meus afetos, sobre aquilo que eu amo? O que que eu estou amando agora? Quem eu estou amando acima de tudo? E a resposta não é nem, eu tenho que amar meus filhos acima de tudo. Não. Eu tenho que amar a Cristo acima de tudo. Tenho que amar ao Senhor acima de todas as coisas. E desejar me parecer com Ele acima de todas as coisas. Desejando isso, aí sim, certas dificuldades da vida de todas nós serão vistas de outra forma, né? E aquele versículo que eu li no início do episódio começa a fazer mais sentido. Regozijo-me nas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Essas fraquezas, essas dificuldades vão devagarinho me colocando o quê? Na dependência de Cristo, aos pés da cruz, me colocando nesse processo de santificação e me fazendo me parecer mais com Jesus a cada dia. Será que esse é realmente o nosso desejo? Se parecer mais com Jesus? E aí, se for, as dificuldades que eu reconheço que existem serão vistas de outra forma. E tem aquele comparativo de desejos, né, que eu já falei por aqui, que é você pensar o que é um desejo profundo e o que é um desejo intenso. Um desejo intenso são desejos do aqui e agora, coisas que eu quero saciar hoje, né? Nossa, eu quero descansar. Eu quero comer uma coisa, eu quero assistir um negócio, eu quero, né, colocar o pé para cima, eu quero silêncio, né? Desejos do aqui e agora. E tem um desejo profundo, que aí é o desejo de todo mundo, lá no fundo da alma, né? Que é o desejo de estar com Deus. E a gente só vai saciar esse desejo profundo quando a gente parar de ficar toda hora saciando esses desejos intensos aqui da superfície. A gente tá toda hora só aqui na superfície, saciando constantemente os desejos da superfície, sabe? Não para de acessar só esses desejos da superfície, a gente nunca chega lá no desejo mais profundo. E a gente precisa, em certos momentos, parar de saciar essas coisas mais superficiais aqui. E não é aquela coisa da penitência, tá, gente? Mas deixar, sabe, um pouquinho, sabe? Deixa um pouquinho, sofre um pouquinho, né? Deixa o difícil doer um pouquinho. E daí você fala, cara, não, agora eu tô sentindo aquele desejo aqui dentro mais profundo. Realmente, o meu desejo verdadeiro não era assistir Netflix com o pé pra cima. O meu desejo verdadeiro era estar na presença de Jesus. Mas precisa largar um pouquinho esses desejos mais intensos, que existem, né? São verdadeiros, para então acessar os desejos mais profundos lá de dentro da alma. E por fim, gente, existe um aspecto
que a gente precisa mencionar, que existe uma batalha espiritual também dentro dos nossos lares. E eu falo isso assim com muito temor, porque eu não gosto de falar sobre isso e colocar tudo, né, a culpa no diabo. Dizendo, ai, nossa, as crianças estão fazendo birra, o inimigo está atacando aqui em casa. Não é assim, tá, gente? Existem coisas do desenvolvimento natural das crianças, existem coisas que é falta de organização nossa, existem coisas que é fruto do nosso pecado, existem coisas que, né, porque choveu, enfim, existem muitos motivos para as dificuldades que você está enfrentando hoje, mas existe também as batalhas espirituais que a gente enfrenta nos nossos lares e a gente não pode caminhar alheias a isso. Nós precisamos estar vigilantes em oração. O inimigo não quer que a família cristã prospere. E o prosperar não é financeiro aqui, tá, gente? Não quer que a gente caminhe juntos, ele não quer que a gente leia a Bíblia para os nossos filhos, ele não quer que a gente ore com as nossas crianças, que a gente ensine os nossos filhos no caminho do Senhor, que os nossos casamentos estejam bem. Gente, vigiem, sabe? Estejam vigilantes em oração. Em oração. Batalha espiritual se luta de joelhos. Então, não quer dizer que tudo é espiritual, mas existe esse aspecto também. Existem dificuldades, às vezes, que podem estar se apresentando aí, que são outras, uma opressão aí que pode estar acontecendo. E aí é batalha espiritual que a gente luta de joelhos, que a gente entende que a gente vai armados de joelhos diante da cruz, interceder pela nossa família, buscar orientação, aconselhamento na igreja, buscar dos nossos pastores oração também, dos nossos irmãos em Cristo, e entender que o Senhor deseja, sim, que a gente caminhe com Ele, que a gente seja santificado, que nos pareçamos mais com Cristo e que as nossas famílias caminhem com Ele. E sim, gente, não é fácil. A maternidade é difícil. Mas o meu desejo é que, mesmo reconhecendo que ela é difícil, você possa também reconhecer o quanto esse difícil é bom. É bom para você, é bom para os seus filhos e é bom para o reino de Deus. É bom para o avanço do evangelho. Que o seu lar possa ser realmente um farol aí, onde você vive. E que em meio às dificuldades, às imperfeições que você vive hoje, você não precisa esconder aquilo que você tem tido de dificuldade, mas que a luz de Jesus realmente brilhe e que você possa transmitir isso para quem está perto de você. Se esse episódio, de alguma forma, encontrou teu coração, eu quero te convidar a vir me mandar uma mensagem, ou no Mães pela Graça, ou no Jay Ebert. Tô bem mais ativa lá agora. E quero te pedir, gente, compartilha com uma amiga. Isso ajuda muito o podcast a alcançar mais pessoas. E também, não sei onde que você está ouvindo, mas coloca lá um review, as estrelinhas, isso também ajuda bastante o podcast chegar em mais ouvidinhos. E dessa forma você contribui para que o reino avance através de mães que vivem pela graça. Uma ótima semana para você.